estudantes, bom dia, professores, gestores. Hoje a gente está aqui para mais uma videoaula com vocês. E professor Rafael aqui ao meu lado. Oi, Isaac, bom dia, professores, bom dia, estudantes, bom dia, curiosos que queiram aprender um pouco mais de matemática. Hoje nós teremos uma aula do sexto ano, operações com números naturais. Gostaria de fazer um pedido para vocês, que vocês já peguem lápis, caderno, caneta, borracha, tudo que for preciso do seu material, para que você acompanhe a aula de uma forma dinâmica conosco aqui. Peguem também o caderno do aluno, acredito que terão algumas atividades, onde muitas vezes, inclusive, você já deve ter feito. Sei que hoje está um dia difícil, um dia frio, né, Isaac? Nossa, muito frio, cara. Eu não duvido que tenha aluno em volta das cobertas, né? Eu acho que é uma boa pegada para você ficar em casa hoje, não é verdade? Ficar em casa, mais ainda, Mais ainda, né? né? E estudar um pouco mais de matemática, correto? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou estar com o chat aqui acompanhando vocês, mandando as respostas, muita gente mandando bom dia, tá certo? E aí vai ter algumas atividades onde vocês vão responder no chat e eu vou interagir com vocês aqui, tudo bem? Bom trabalho para vocês. Manda ver, Isaac. Então, só lembrando que as atividades não são para copiar, hein? É observar, resolver e mandar a resposta aqui no chat para o Rafael, ok? Então, vamos começar aqui com as operações com naturais. Antes de iniciarmos as operações com os naturais, vamos abordar um pouco o ato de contar. Então, vai aparecer na tela para vocês a imagem, né? Que o ato de contar a gente já comentou até na primeira aula, numa primeira aula em que eu e o professor Rafael participamos, que sempre esteve na natureza do ser humano e há milhares de anos atrás, né? Contou até uma história, né, sobre os diferentes tipos de numeração. Sobre os diferentes tipos de numeração. Então, quando o ser humano ele começou a contar, dedicava-se bastante à agricultura e à domesticação de animais. E ele usava pedrinhas, professor Rafael. Então, ele pegava a pedrinha lá, tem até uma imagem no caderno do aluno que ilustra. Por exemplo, para tantas ovelhas, tantas pedrinhas. Né? Se eu não deixo de ter uma ovelha, ele tirava uma pedrinha. Eles têm que criar alguma forma de anotar esses números, né? E isso foi a ferramenta que eles utilizaram na época, porque eles tinham que ter um controle da quantidade. Sim. Inclusive, Rafael, o termo cálculo, ele vem do latim cálculos, que significa o quê? Pedrinhas. Olha, essa eu não sabia. Não, tem algumas pessoas que infelizmente têm o chamado cálculo renal, ou seja, cólica renal. Oh, verdade. O que é o cálculo renal? Pedra nos rins. Dizem que uma das piores dores são as dores do cálculo renal. Cara, eu já tive, é horrível mesmo. Uma boa dica é beber bastante água. Dor de parto. Então assim, surgiu essa necessidade de contar. Aí nós tivemos as primeiras cidades e ficou uma certa situação de que eu precisava organizar cada vez mais esse sistema de contagens, né? Os bens que a pessoa possuía, objetos comercializados, mensurar riquezas, calcular ganhos, perdas e impostos. Então, os sumérios, há cerca de 4.000 anos atrás, eles criaram aquele mecanismo que a gente até citou, dos cones, né? Sim. Dos cones que eles iam, cada cone representava uma unidade e assim por diante. E eles substituíram, com o passar do tempo, os cones por tabletes de argila que efetuavam seus registros de cálculo. Muito bom. Então, essa história do registro do cálculo matemático, segundo alguns historiadores, inclusive também, foi um dos primeiros registros da humanidade em termos de escrita em algum tipo de objeto, no caso do tablete de argila. Muito bom. Falou escrita matemática, né? Bom, aí a gente passou aqui, ainda continuando na tela para vocês, poucas pessoas eram iniciadas, Rafael, nesse conhecimento de cálculo. As que adquiriam esse conhecimento, elas eram conhecidas como algo que a gente conhece até hoje, contador. Muito bom. Né? Muitas pessoas utilizam o contador hoje, uma das grandes funções, inclusive nessa época que nós estamos, é para fazer a declaração do imposto de renda. Então, essas pessoas que eram iniciadas no universo da matemática, ao final, quando adquiriam esse conhecimento, eram chamadas para efetuar a contagem dos bens,
dos ganhos, Isso aí. daquilo que produziam, né? Então a gente vai relembrar algumas estratégias na aula de hoje. Por que eu falo relembrar? Porque vocês já, desde lá do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, mais especificamente, a gente vai trabalhar bastante atividades que vocês relembram do quinto ano, quarto ano, com as 4 operações iniciais fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então a gente vai criar estratégias, a estratégia que melhor vocês acharem, mandem a resposta para a gente aqui nas atividades e o professor Rafael irá compartilhar. Vamos lá, Isaac. Tá? Então já temos uma primeira atividade. Professor Rafael, você poderia fazer a leitura para mim? Claro, vamos comigo. Acompanhe na tela aí, pessoal. Fábio e Alessandra foram às compras. Eles consultaram o saldo da conta bancária deles e decidiram que iriam iriam gastar no máximo R$ 2.500. Em uma loja de roupas, compraram 3 camisetas e o valor de cada uma era de R$ 28. Além disso, compraram 2 calças jeans e o valor de cada uma era de R$ 43. Após saírem da loja, viram o preço de uma Smart TV 40 polegadas por R$ 1.900 e decidiram comprar também. Quanto ainda sobrou de saldo bancário na conta de Fábio e Alessandra? Então, Rafael, para essa atividade, veja bem, efetue a leitura aí quando aparecer na tela de vocês. Verifiquem, eu acho interessante, Rafael, eles compartilharem também, além da resposta, sobre o que fala o problema, que operações eles utilizaram, né? E colocarem a resposta para a gente. Eu vou dar 5 minutos para essa atividade inicial, porque eles estão acordando, né? É isso aí. Então vamos dar 5 minutinhos e a gente já retorna aqui com as respostas de vocês. Bom trabalho, pessoal. A imagem está na tela, 5 minutinhos. Vou estar acompanhando vocês no chat.
Olá, pessoal, estamos de volta. Muita gente participando do chat, gostaria de parabenizá-los, estou gostando de ver. Então, vou falar algumas respostas, Isaac, do pessoal. Então, ó, o Joaquim, a Natasha, o Leandro, o Guilherme, Hilary, Beatriz, Maria Zanelli, todos eles responderam 120. Agora tem algumas pessoas que responderam diferente, como por exemplo, o Kaique respondeu 210, a Alicia 430, o Fernando 529, ele e o Luiz Antônio. Mas no geral, a maioria das pessoas responderam ou 120 ou 430 reais. Então vamos verificar a resposta, né? Vamos sim. Deixa eu só passar um slide aqui. É importante na hora que a gente for efetuar um cálculo, né, uma resolução de situação-problema, nós realizarmos as seguintes observações. Qual o tema do problema proposto? Nesse caso, qual foi o tema? Né? Uma saída para compras numa loja de roupas e no caso de eletrodomésticos. Então, o tema central foi compras. Né? O tema fala sobre compras em dois lugares diferentes aí. Quais as perguntas são propostas no problema? Então, há muitos alunos em sala de aula, professor Rafael, mal começam a lição, às vezes, e perguntam, o que é para fazer? Mas ele nem efetuou a leitura da situação problema, né? Isaac, você nem sabe, quando você soltou essa pergunta, não deu 10 segundos, já tinha um monte de resposta aqui. Eles são muito rápidos. E não que isso seja um problema, pessoal, só que às vezes você atropela algumas informações e muitas vezes você pode acabar errando o exercício por não ter paciência e calma e fazer uma leitura investigativa do exercício. E ainda, sem realizar os cálculos, você já tem uma noção, quando efetuar uma leitura tranquila da atividade, de, a princípio, saber quais operações ou qual operação você vai utilizar, né? Então, no caso aqui, dessa atividade, do Fábio e da Alessandra, eles compraram 3 camisetas, certo? Quantas calças jeans? Então foram 3 camisetas, 2 calças jeans. Só vou marcar aqui para me lembrar. E apenas 3, uma TV. 2 e uma TV. 3 camisetas, professor Rafael. Eu posso fazer o seguinte, ou eu somo 28 mais 28 mais 28, ou eu faço o algoritmo que me ajuda a encurtar esse caminho, que é, no caso, a multiplicação. Muito bom. 28 vezes 3. Então, o que é a multiplicação? É a soma de parcelas iguais. Como eu estou somando 28 3 vezes, né? 3 parcelas de 28, 28 vezes 3. 3 vezes 8, 24, né? 3 vezes 2, 6, com mais 2 que foram 8. Então, gastaram R$ 84 na compra da camiseta. Muito bom, Isaac. Ok? Calça, 43, foram 2 calças vezes 2. 6, 2 vezes 4, 8. Então, gastaram aqui R$ 86. E como foi uma TV só, R$ 1.900. Então, aqui, 1.900. Aí a estratégia, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar todos os gastos e ver qual que é a diferença do que eu posso gastar. Interessante que o Isaac ele falou assim, qual que é a diferença? Em matemática a gente usa o termo diferença para se referir à subtração ou à conta de menos, né? Que é mais usual. Verifique que o seu professor também, as diferentes formas de se expressar matematicamente, que isso auxilia muito na hora de resolver um problema. Às vezes você sabe fazer a conta, mas não conhece um termo matemático e por isso acha que não consegue desenvolver aquela conta. Então aqui, somando os gastos, 4 mais 6, 10, sobra uma dezena. 8 mais 8, 16, com mais 1, 17. 1 mais 9, 10. 1 mais 1, 2. Correto, professor Rafael? Correto, perfeito. Então, temos R$ 2.500 menos 2.070. É isso aí. Fazendo a subtração, 3, 4, 0. 430.
É isso aí, R$ 430. Parabéns para quem acertou. Para quem não acertou, não tem problema. Acredito que você já deve ter entendido como que funciona a resolução. E agora, na próxima, que aparecer um exercício semelhante a esse, eu tenho certeza que você irá acertar. Agora vamos para outra atividade aqui, professor Rafael, na qual, em um determinado dia, o fotógrafo registrou as imagens de várias pessoas, né, como ilustra ali a figura. São duas questões. Quantas fotos ele tirou nesse dia? Qual a diferença entre o total de pessoas que não estão de óculos, tá? Então tem imagens ali com pessoas utilizando óculos, É isso com aí. figuras representando pessoas utilizando óculos e que não estão. Então, qual a diferença entre o total de pessoas que estão com óculos em relação às que não estão, correto? Eles não estão usando óculos no Isso, caso, né? É isso aí. É interessante, Isaac, que são duas respostas, tá bom? Então, quando você colocar no chat, coloca assim: A, aí coloca um traço, um underline, qualquer coisa, né? A resposta da A, e depois B e a resposta da B. São duas respostas. Não esqueça também de repente, colocar a estratégia que você utilizou para realizar essa atividade. Muito bom. A gente vai dar mais 5 minutinhos para eles fazerem, tudo bem? Bom trabalho.
Olá pessoal, estamos de volta. Novamente queria agradecer a participação de vocês. Muita gente respondendo, Isaac. Vou comentar algumas respostas dos alunos. O Gabriel falou que a letra A é 25. A Beatriz A, 24 fotos. O Gustavo A, 24 fotos. Assim como o Robinho, a Camila, o Marcos, a Sandra. Só que eles responderam uma coisa só. Responderam acho que só a alternativa A. Agora algumas respostas completas. Vamos lá. O Vinícius falou que A é 24 e B é 22. Assim como a Heloíse. A Daniela colocou A 24 e B 21. A Ana Beatriz A 24, B 22. Ana Laura A 24 e B 22. Será que eles acertaram? Vamos verificar. Então, na imagem, vou pedir para novamente colocar a imagem para eles. A gente tem que saber primeiro o total de pessoas que tiraram essas fotos, ok? Que inclusive é a resposta da letra A, né? Já é a resposta da letra A. Então, de uma forma mais rápida, se você pegar tem três fotos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 por 8. Tem 3 linhas e 8 colunas. 3 por 8 dá 24, colunas. né? Então, 3 vezes 8 são 24. Então, foram tiradas 24 fotos nesse dia. Então, tô vendo que bastante gente acertou, né? E o pessoal, será que ele é fera na tabuada? Esse 3 vezes 8, será que sai rapidinho pra eles lá, Isaac? Ah, com certeza. Os nossos alunos, eles cada vez mais estão mais inteligentes aí. É isso aí. Agora eu quero ver a letra B. Eu tô achando que eles consideraram óculos só de um modelo, Rafael. Óculos escuros, talvez? Ou óculos de grau. De grau, né? Um óculos que a gente usa para leitura, para o dia a dia, né? Então vamos observar. Né, Rafael? A gente perguntou a diferença entre quem está com óculos escuro e quem está com óculos de grau ou que não seja óculos escuro. Né? Então, olha só. Temos mais um, professor Rafael? É difícil de enxergar ali, mas eu acredito que não. O de azulzinho ali? Um só. Um só, ok? Muito bom. Então, 3. Ali na linha de baixo, nós temos... O rapaz de chapéu. Isso, e tem mais outro ali, 2. 2. Então, 3 mais 2, 5. Então, total de pessoas com óculos que foram tiradas as fotos são 5. Ele quer a diferença, né? Então, se o total é 24, se eu tirar 5, ok? É isso aí. 24 menos 5, temos 19. Então, temos 19 alunos que não utilizam óculos e 5 alunos que utilizam óculos. Essa é a resposta final, professor Rafael? Não, ainda não, Isaac. Ele quer saber qual é a diferença entre o total de pessoas que não estão usando óculos em relação às pessoas que estão usando óculos. E olha só, hein? A letra B tem 2 linhas, professor Rafael, mas olha quanta coisa que eu tenho que entender num problema. Primeiro, está falando apenas de óculos, no geral, né? Não está distinguindo o modelo. Segundo, ele quer a diferença entre quem usa e quem não usa. Aqui a gente fez a diferença para descobrir quem não usa, certo? É isso aí. Então aqui, 19 menos 5, a diferença são de 14. Muito bom. Então, resposta A, 24 e resposta B, 14. Ok? O Isaac, é interessante que nesse exercício a interpretação ela foi fundamental, né? Sim. Como você elencar realmente o que ele pede, né? Colocando em xeque, né? O que o exercício pede, né? Tem muitas pessoas que, inclusive, passam marca-texto sobre
sobre as partes mais importantes, mais essenciais para a resolução de um exercício. É uma estratégia bacana. Então, professor Rafael, sempre falou que às vezes a dificuldade do estudante não é a parte técnica em determinados momentos. O que seria a parte técnica? Ele armar uma multiplicação, uma adição, uma subtração e resolver. A grande dificuldade às vezes se encontra na interpretação de texto. Então, se você acha que a matemática não tem nada a ver com a língua portuguesa ou com outras disciplinas que envolvam a leitura, você está totalmente enganado. A gente precisa, é muito necessário, é essencial. Hoje em dia está tudo interligado, né, Isaac? Sim, hoje em dia, como há muito tempo, tudo está interligado. E com a internet, com as novas tecnologias, cada vez ainda mais, né, professor? É isso aí, vamos lá. Pessoal, faltou vocês responderem no chat e eu senti um pouco de falta a estratégia que vocês usaram. Não dá tempo, coloca lá, que aí eu comento a fala de vocês. Eu vou fazer o seguinte, professor Rafael, nessa próxima atividade, presta atenção. Essa atividade, a gente não vai fazer a leitura, tudo bem, professor? A gente faz a leitura depois. Então, realizem, eu vou dar 1 minutinho para vocês realizarem a leitura dessa atividade e a gente já retorna, tá bom? Só realizem a leitura, não é para fazer a cálculo ainda, tudo bem? Então, só realizem a leitura, 1 minutinho. Bom trabalho, pessoal! Olá pessoal, muita gente respondendo aqui, né? Embora seja uma questão de leitura, né? Eu tinha perguntado sobre algumas estratégias, né? O Breno falou, usei a tabuada, né? A Caroline falou, comecei contando de baixo para cima. Acho que são estratégias bacanas para resolução, né, Isaac? Sim, toda estratégia ela é sempre válida quando você tem um resultado exato e você tem que verificar. De repente, aquela mesma estratégia ela vai servir para outros setores, tá bom? Para outros tipos de conta, de repente um cálculo maior, uma conta maior, uma tabela maior. Então, professor, eu vou dar mais 1 minutinho para eles responderem no próximo slide as 3 questões. Item 1, item 2, item 3. Qual o tema do problema, qual ou quais perguntas são propostas e sem realizar cálculos ainda, presta atenção, sem realizar cálculos, você só vai responder. Item 1, qual é o tema? Item 2, qual ou quais as perguntas, ou seja, sobre o que o problema quer saber. Lembrando que o pessoal já leu no passado. Ô, Isaac, você não quer Isso. soltar durante 10 segundinhos só para eles tirarem um print da tela? Opa. Só para relembrar a imagem anterior? Um print da tela? É isso aí, tira um print da tela aí. Então aí, tá novamente para vocês. 10 segundinhos aí, pessoal, correm, tire um print da tela aí para ajudar na resolução da questão seguinte. Mas é bom também, Rafael, mais para frente eles vão se aprofundar para eles efetuarem a leitura e realizar a leitura e memorizar as informações. Tá certo. Isaac, o pessoal já está respondendo, Isaac, mas vamos lá. 1 minutinho então para vocês responderem, aí a gente já vê as respostas. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom trabalho para vocês.
pessoal, estamos de volta. Bom, acho que o pessoal não entendeu muito bem a pergunta, né? A maioria já colocou a resposta final do exercício. Mas a gente gostaria de saber aquelas 3 perguntas. Coloca lá, Isaac, para a gente ler novamente com eles. A primeira é qual é o tema proposto, né? Esse exercício fala sobre o quê? A segunda, qual ou quais perguntas na proposta do problema. E a terceira, sem ainda realizar cálculos, determine quais operações matemáticas você acredita que utilizará para responder. Eu recebi algumas respostas da terceira, Isaac, Pode que falar. muitos falaram para mim que usaria a operação de divisão. Então, só responder, tá? Vamos verificar, né? Se a gente voltar para o texto, os moradores de um condomínio seguiram com as instruções de especialistas da saúde, não saindo de seus apartamentos, exceções apenas para extrema necessidade, durante o isolamento social por conta do Covid-19. Na garagem do condomínio estão estacionados determinada quantidade de carros, se contarmos a quantidade de pneus. Sem considerar o step de cada carro, teremos um total de 680 pneus. O pessoal está respondendo aqui. O Rubens falou que a pergunta seria quantos carros tem. Quer saber quantos carros tem? A Isabela né? também falou assim. No primeiro item fala sobre o isolamento dos moradores de um condomínio Gustavo respondeu isso. Referente ao Covid-19. Né? O item 2, que seria quais perguntas são propostas, é a pergunta, quer saber quantos carros estão estacionados na garagem. E o item 3, quais operações, responderam divisão. Vamos dar mais um minutinho para eles realizarem a conta. Eles já fizeram. A maioria já fez. Já fez a maioria? Inclusive, muitos mesmos colocaram 170. Acho que já dá para a gente fazer esse exercício já. Então vamos realizar aqui. Vou aproveitar aqui ainda esse chart aqui. Então são 680 pneus. Então 680 pneus. Cada carro tem 4, certo? Certo. O meu tem 4. Agora olha só. Olha como é que funciona a gente ter o conhecimento de um algoritmo, de uma estratégia que auxilie mais. Ou você soma 4 mais 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 4. Mamãe me sacode. Até Meu dar Deus, 680, dá muito trabalho isso daí. Ou você efetua a divisão, né? Aqui dá 1 vezes 4, 4 para 6, 2, 8. Aqui serão quantos, professor Rafael? 7. Vai sobrar nada dividido por 4. Então, nesse estacionamento tem 170 carros. Parabéns, Isaac. Infelizmente, Isaac, a gente está chegando ao fim. Muita gente acertou. Então, gente, olha, muito obrigado pela aula de hoje. Nós estaremos a semana que vem aqui de volta, né? E espero que vocês tenham um ótimo dia. E obrigado, professor Rafael, por participar da aula. Obrigado pela presença. E um ótimo dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Hashtag fica em casa.